Estamos recebendo hoje, aqui no T-Voz, aqui no estúdio do Jornal A Voz, o superintendente da Santa Casa de São Joaquim, João Alberto Destro. Ele vai falar um pouco sobre saúde aqui em São Joaquim e também sobre a UPA, vai comentar se isso pode trazer melhoria para a Santa Casa ou não, como isso também vai se suceder aqui na cidade. Destro, obrigado pela visita hoje aqui em nossos estúdios. É um prazer recebê-lo e falar de assuntos aí envolvendo a nossa comunidade e a saúde de nosso município. É um prazer recebê-lo. Eu que agradeço o convite, fico imensamente feliz de poder estar aqui, de estar visitando as novas instalações aí do Jornal A Voz, parabenizar você, o Josué e as pessoas aí que estão assistindo a gente nessa entrevista. Nelson, para começar, a gente tem visto ali na Avenida Orestes Quercia, em frente ao Instituto do Saber, a Estação do Saber, na biblioteca aqui de São Joaquim, a construção, o início das obras da unidade de pronto atendimento, juntamente com o SAMU, aqui em São Joaquim. Queria que você falasse um pouco aí, não especificamente dessa obra, que benefício que pode trazer também para a Santa Casa, nos atendimentos. Isso pode desafogar o atendimento na Santa Casa? Eu acho legal a gente estar comentando a respeito disso e quero até colocar aqui, antes de começar a dizer, que o intuito não é falar da obra da UPA de São Joaquim da Barra, tendo em vista que essa obra é de caráter único e exclusivamente municipal e que quem pode dar detalhes dessa obra é o secretário de saúde do município e o nosso prefeito, o Dr. Marcelo Mian, que por sinal tem conduzido muito bem as coisas e tem trazido novidades e coisas boas para a nossa cidade. O intuito de falar é sobre, você me disse, sobre o que significa a UPA na cidade em relação ao hospital. O que é importante a gente salientar e a gente dizer? A unidade de pronto atendimento, tanto de São Joaquim como de qualquer outro município, a gente pode chamar que são unidades intermediárias. Elas não são unidades básicas de saúde, no entanto elas não são hospitais. Porque até então a gente tinha a medicina mais ou menos dividido num atendimento primário, num atendimento secundário e num atendimento terciário. Vamos dizer, o município atende, o hospital atende e depois encaminha para as altas complexidades. Mais ou menos funciona. A UPA ela veio suprir um buraco que tinha ali que a gente chama de unidade intermediária. São unidades que não vão dar atenção básica e não são unidades que vão dar atendimento hospitalar. Elas vão atender às urgências do município. E onde isso beneficia a Santa Casa? Beneficia no sentido de que, se ela funcionar devidamente, se ela funcionar com todos os recursos protocolares que são necessários, se ela tiver a unidade do SAMU e se ela tiver médico 24 horas, isso desafoga a porta do hospital. Porque hoje o hospital nosso, ele atende tudo. A gente chama de um ambulatório de porta aberta. A gente faz quase que 300 atendimentos por dia. Como toda a população vai para a porta da Santa Casa, a gente acaba atendendo mal todo mundo. Porque não é possível você, por exemplo, ter 3, 4 médicos plantonistas na porta do hospital, porque isso custa muito e os recursos que a gente recebe do Estado são recursos pequenos. Você teria que manter poucos médicos, como a gente mantém, um médico no SUS 24 horas por dia. Como o volume de atendimento é muito grande, o médico acaba não dando atenção para ninguém. Com a chegada da UPA no município, todos os atendimentos de urgência deverão ir para a UPA. E a Santa Casa ficar apenas com as emergências. E isso vai fazer com que a qualidade do atendimento melhore muito, porque o contingente de paciente vai ser significativamente menor para a gente atender e, logicamente, a gente vai atender com mais qualidade e com mais tempo esses pacientes. Quando a gente se fala de urgência e emergência, eu queria que você explicasse a diferença de urgência e emergência e se esses atendimentos direcionados para a UPA, isso sim ajudaria diretamente a Santa Casa hoje. Sim, basicamente eu vou dar uma explicação aqui, obviamente não técnica, porque eu não sou médico, mas uma explicação de quem vive o hospital. As urgências, basicamente, são atendimentos que eles são necessários, porém, eles não conduzem o paciente à morte, ao evento morte. As emergências são atendimentos que devem ser feitos de imediato e, contudo, se não feito, ele conduz o paciente à morte. Então, essa é basicamente a diferença. Nos dois casos, a pessoa tem que ser atendida na hora, tanto nas emergências,
como nas urgências. Contudo, as emergências não te levaria à morte, ao evento morte. Vamos dar um exemplo aqui, um paciente com uma crise de asma grave. Isso é uma urgência, contudo, ele não teria o evento morte. Já um infarto fulminante, se não atendido, leva ao evento morte. Então essa é basicamente a diferença. Então a UPA deve ficar com todo o atendimento de urgência do município. Por exemplo, as pequenas fraturas. Se você tem aí, vamos imaginar, um acidente de trânsito com traumatismo craniano, não adianta você levar o paciente para a UPA. Então essa qualificação, vamos dizer, essa definição de para onde levar, deveria ficar a cargo do SAMU. O SAMU deveria fazer uma avaliação e dizer o seguinte: esse paciente é altamente grave, os riscos de morte são elevados, então eu levo para o hospital. Não, isso aqui é uma fratura simples, é simplesmente uma avaliação e um gesso, e isso ele levaria então para a UPA. Isso são as definições, não quer dizer que São Joaquim da Barra vai ser assim. Isso, volto a repetir, o critério é único e exclusivamente do prefeito municipal e do secretário de saúde. Décio, com a inauguração dessa UPA aqui em São Joaquim, funcionando os médicos, 24 horas, tendo esse profissional na unidade, funcionando esse atendimento, você acredita que na Santa Casa os problemas serão resolvidos, haverá diminuição de quantos por cento mais ou menos no número de consultas e de pessoas que são atendidas? Olha, experiência de algumas outras cidades que têm UPA implantado e que eu já até pude e verificar e visitar. Hoje as UPAs elas resolvem entre 90% e 95% de todos os casos que aparecem numa UPA. E o hospital fica entre 10% e 5% dos atendimentos que são as emergências. Então vamos imaginar que se nós tivéssemos num dia 200, 300 atendimentos, a gente teria aí 20 a 30 pacientes sendo encaminhados para o hospital. E o resto seria resolvido na UPA. Então a ideia de quem criou a UPA foi exatamente essa: desafogar os ambulatórios dos hospitais. Décio, hoje em São Joaquim da Barra, quantas pessoas que são atendidas pelo SUS, que são encaminhadas ou vão direto na Santa Casa procurando algum tipo de atendimento? Olha, nós temos uma procura de aproximadamente 300 pessoas dia hoje. A gente fez em 2013, só para efeito de números, mais de 100 mil atendimentos pelo SUS. Então, quem não conhece a Santa Casa e às vezes faz críticas ao hospital, você vê o nosso hospital é um hospital relativamente pequeno, de uma cidade pequena, e que passou de 100 mil atendimentos só pelo SUS. Nós fizemos entre atendimento de plano de saúde e de SUS 212 mil atendimentos no ano, onde mais de 100 mil foram só de pacientes do SUS. Isso para o tamanho de São Joaquim, para uma cidade do porte de nosso município, que é São Joaquim da Barra, é relativamente alto, né, Décio? É relativamente alto. Nós temos hoje a Organização Mundial de Saúde, que é um órgão que tem todos os parâmetros de atendimento. E a Organização Mundial de Saúde, ela preconiza que uma população seja atendida entre 2 a 2,3 atendimentos ano pela população. Então você vê que isso em todo o sistema de saúde. Então, se você for fazer esse cálculo, se você pegar que São Joaquim da Barra tem em média aí pelo IBGE 45 mil habitantes, nós deveríamos ter 80 a 90 mil atendimentos no ano. Só a Santa Casa de São Joaquim fez mais de 100 mil, mas o pronto-socorro deve ter feito outros 100 mil. Então, na verdade, quando você junta todos os atendimentos, se você juntar todos os atendimentos das unidades básicas de saúde, se você juntar o atendimento do pronto-socorro municipal e se você juntar o atendimento do ambulatório da Santa Casa, nós vamos chegar aí a 250 mil atendimentos com muita tranquilidade, o que dá mais de 100% a mais do que a Organização Mundial de Saúde preconiza. E isso, você vai fazer uma pergunta, mas então tem muita gente sendo atendida, isso é ruim. Isso é muito ruim porque tem pessoas que vão procurar o sistema de saúde, não porque ele está doente, mas porque ele tem algum outro problema. Porque ele está psicologicamente abalado, porque ele está com depressão, porque ele está deprimido. E isso tira a qualidade do atendimento daquele indivíduo que realmente precisaria ser atendido. Décio, hoje muitas pessoas procuram, que nem você falou, né, o atendimento. Tem gente que vai no postinho de saúde perto de casa,
vai no pronto-socorro, depois vai para a Santa Casa, tudo no mesmo dia. E isso todas as semanas. O que você acha que daria para fazer? É um trabalho de conscientização para que essas pessoas não usassem tanto a saúde aqui de São Joaquim, sendo que não precisa tanto? Isso, eu acho que é um trabalho de conscientização. E eu acho que até um trabalho é até uma cultura. Eu estou aqui em São Joaquim da Barra, esse ano de 2014 já se vão 21 anos que eu estou aqui. E eu que vim de Ribeirão Preto, de um grande centro, que a gente vê que a saúde é estruturada de maneira diferente. Se você for em Ribeirão, se você for em Franca, você vai ver que os atendimentos são feitos pelo município, depois eles são referenciados pela Santa Casa. Você vai ver o seguinte, que o excesso de atendimento é muito grande em qualquer sistema de saúde, tanto no municipal como na Santa Casa. E se você fosse fazer uma avaliação dentro das 24 horas e falasse, ó, passaram-se 300 pessoas dentro da Santa Casa, você vai ver que não teve 10 urgências. Ou seja, 290 pessoas passaram lá por qualquer outro problema, ou porque está com resfriado, porque está com dor de garganta, porque está com a unha encravada, ou porque está com a dor nas costas, e o hospital não é para atender isso. Isso não é atendimento médico hospitalar. Isso é atendimento que deveria ter sido feito na rede básica de saúde, e aquilo que você falou, tem pessoas que ele passa na UBS do bairro dele, depois ele passa no pronto-socorro do município, depois ele vai na Santa Casa de São Joaquim, e nós temos casos ainda que ele sai daqui e vai em Ituverava, no âmbito de Ituverava, tudo num dia só. Só que na verdade ele não tem nada, ele está com algum problema psicológico, está deprimido por alguma razão e quer que as pessoas resolvam o problema dele. E às vezes o problema dele não é nem problema de saúde, pode ser de saúde mental, não de saúde física, a nível de atendimento médico hospitalar. Décio, aproveitando a sua visita hoje aqui no T-Voz, temos também aqui em São Joaquim da Barra o plano Santa Casa Saúde, que é um plano conhecido, um plano grande aqui na cidade. Hoje eu queria que você falasse quantas pessoas que já são beneficiadas, que são atendidas pelo plano aqui na cidade. Olha, o plano da Santa Casa ele é um plano regional. A gente hoje tem escritório desde a cidade de Igarapava, passando por Ituverava, Morro Agudo, Ipuã, Guará, São Joaquim, Nuporanga, Sales, Orlândia, tem atendido. Hoje a Santa Casa tem mais de 30 mil usuários já de plano de saúde e é o que tem alavancado a Santa Casa. Porque na verdade, se você for falar em números financeiros, hoje a Santa Casa recebe para fazer todo o sistema de ambulatório do SUS R$94 mil por mês. Ou seja, não paga o médico plantonista. Aí eu tenho mais 20 funcionários de recepção nas 24 horas por dia, porque precisa entender isso, que o funcionário de hospital ele tem uma carga horária de 6 horas diárias só, então ele entra às 7 e sai a 1, depois tem outro que entra a 1 e sai às 7, depois um que trabalha a noite inteira nos dias pares, outro que trabalha, então para cada posto de serviço tem que ter 5 funcionários. Então hoje você tem no ambulatório quase 30 funcionários técnicos de enfermagem e mais de 20 recepcionistas. Além disso, você tem que ter médicos plantonistas 24 horas por dia. Só de pessoal, a Santa Casa gasta mais de R$200 mil na porta do hospital por mês. E eu recebo 94. Então, só para pagar pessoal já falta mais de 100 mil. Aí você tem todo o material, todo o medicamento, todo o gesso, todo o raio-x, toda a tomografia, todo o ultrassom que se faz a nível de ambulatório. Ou seja, o ambulatório da Santa Casa, só o ambulatório da Santa Casa dá R$200 mil de prejuízo por mês. Destro, e quais são as expectativas, as estimativas de vocês, o planejamento que vocês estão fazendo para os próximos anos, para 2014, com relação à Santa Casa, o plano de saúde e também a farmácia, para o Grupo Santa Casa? Quais são as metas de vocês para os próximos anos? Basicamente, a gente tem que crescer em algumas áreas. O plano de saúde tem que crescer e ele deve crescer porque nós estamos trabalhando de maneira regional e hoje nós temos 30 mil usuários, sendo que 16 mil usuários é da cidade de São Joaquim e 14 mil usuários já são de fora, mas como nós temos uma população regional de 250 mil habitantes, a gente precisa de crescer mais na região. A nível de farmácia, eu acho que as nossas farmácias estão bem instaladas e elas têm um número de cliente hoje muito bom, tanto é porque a gente pratica preços realmente
para brigar no mercado, né, e produtos de boa qualidade. A Santa Casa não trabalha com produto de segunda linha. E a Santa Casa em si, ela precisa de algumas melhorias, embora 2013 foi um ano de grandes melhorias. Em 2013 nós reformamos uma ala que a gente vai designar para o SUS, que é uma ala que está já pronta para começar a funcionar muito boa. Nós reformamos todos os centros cirúrgicos, nós estamos equipando melhor a UTI, nós estamos equipando o centro cirúrgico. Só agora, no início de 2014, nós trouxemos mais 2 carrinhos de anestesia de ponta, nós trouxemos alguns respiradores para a UTI, top de linha, nós compramos monitores de UTI, Dixtal, que são os melhores que tem no mercado. Nós trouxemos um equipamento moderníssimo, que é um faco emulsificador para cirurgias de catarata, né? Então é o que tem de mais moderno no mercado hoje. Nós compramos um intensificador de imagem para fazer cirurgias no rim e cirurgias de coluna. E nós queremos aumentar. Agora nós estamos tentando adquirir um microscópio cirúrgico de uma empresa que chama Zeiss, que é alemã, que é o melhor microscópio cirúrgico para começar a fazer cirurgia de coluna em São Joaquim da Barra. Então eu acho que São Joaquim da Barra tem que abandonar um pouco esse atendimento primário e deixar isso para o município fazer e evoluir nos atendimentos de alta complexidade, porque é isso que é necessário e é disso que o indivíduo morre, né? Então a gente precisa de evoluir na alta complexidade e melhorar quantitativamente falando e qualitativamente falando os atendimentos de alta complexidade do hospital. Ok, Destro, muito obrigado pela sua visita hoje aqui no T-Voz, aqui no estúdio do Jornal A Voz, para falar de assuntos envolvendo diretamente a nossa cidade, que é a saúde pública, porque todo mundo precisa de atendimento um dia, né? Seja no SUS ou no plano de saúde. Enfim, muito obrigado e sucesso lá na Santa Casa, que cresça cada vez mais. Eu que agradeço e só para finalizar, eu gostaria de deixar um recado. Se você for pegar no Brasil inteiro, 60% de todo o atendimento é feito dentro de uma Santa Casa, porque todas as cidades pequenas só tem um hospital, ela tem uma Santa Casa. E nós temos que zelar pela Santa Casa, porque você disse, o dia que nós ficarmos doentes, nós não temos aonde correr, nós temos que correr para a Santa Casa. Então é obrigação de todo cidadão zelar pela Santa Casa, ao invés de ficar o tempo inteiro criticando e tentar ajudar, tentar fazer alguma coisa para melhorar. Eu tenho feito muito para melhorar a Santa Casa. Acho que do dia que eu cheguei em São Joaquim da Barra, a Santa Casa mudou a sua história e ela melhorou muito. Mas a gente precisa de mais gente fazendo mais pela Santa Casa. Ok, falamos, portanto, com o superintendente da Santa Casa aqui de São Joaquim, João Alberto Destro, falando um pouco aí sobre a UPA que vem para São Joaquim, no que isso deve mudar para a cidade, também no atendimento da Santa Casa, e falando um pouco mais sobre saúde pública aqui de São Joaquim.